Olá, nós vamos dar continuidade à nossa série Seu Nome Será Jesus. Esse é o número 3. O governo está sobre os seus ombros. Toda essa série faz parte daquele versículo que nós estamos memorizando. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Jesus cresceu e ao longo da sua vida toda várias coisas aconteceram, né? Aliás, uma breve vida aqui neste mundo, mas ele sempre se preocupou em ensinar o povo sobre como viver de maneira que agrade a Deus. Ele ensinava o que Deus queria, os ensinos do Senhor que nós temos ao nosso alcance através da palavra de Deus, da Bíblia, mas ele também vivia aquilo que ele ensinava, muito diferente das pessoas, dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus e várias divisões que tinha naquela época faziam, porque eles falavam, mas na verdade eles não praticavam aquilo que eles falavam, que eles ensinavam. E Jesus zelava pelo ensino do Senhor Deus, zelava por uma vida de acordo com o Senhor, uma vida que agradasse ao Senhor. Nós vamos ver que quando ele tinha 12 anos, aconteceu um fato, tem uma história maior que nós não vamos falar hoje aqui com vocês, mas vocês podem ler na palavra de Deus, pedir ajuda a alguém para buscar lá em Lucas capítulo 2, do versículo 46 ao 48. Seus pais o encontraram conversando com os doutores da lei, os homens mais entendidos sobre a lei do Senhor, e Jesus conversando com eles como qualquer um deles e mostrando até que sabia muito mais do que eles. Então, ele era inteligente e ele sabia as coisas que o Senhor prescrevia, sabia a lei do Senhor. Jesus sempre nos ensina alguma coisa com as suas atitudes. E aqui nós aprendemos que nós devemos valorizar a palavra de Deus. Nós devemos aprender a palavra de Deus. Por isso, a gente tem desafiado vocês a memorizar Isaías 9:6. Assim como também nós adultos devemos estar procurando exercitar a nossa mente memorizando versículos da palavra de Deus. Aqui então, com 12 anos, ele teve esse episódio, seus pais o encontraram falando com os doutores da lei. Ele continuou a crescer e, cumprindo então as exigências da lei de Israel, ele chegou no tempo próprio para iniciar o seu ministério. E aí ele iria chamar aqueles apóstolos, aquelas pessoas que estariam mais próximas dele, que ele prepararia para depois continuar o ministério. Primeira coisa foi o batismo de Jesus. Ele procurou então seu primo, o João, o Batista, que batizava as pessoas que se arrependiam e queriam viver de acordo com os ensinos do Senhor, que queriam agradar ao Senhor através das suas vidas. Ele batizava no Rio Jordão. E Jesus procurou João Batista para ser batizado também. Nós podemos achar esse episódio em Mateus 3, do versículo 3 ao 17.
Aí você pode ler a história completa. Depois do batismo, Jesus se retirou para o deserto para ali meditar, orar, jejuar, né? Ter um momento ali de preparação para depois sair dali e começar a convocar os seus discípulos, a chamar os seus discípulos, aqueles que andariam mais próximos dele. Só que o inimigo quis tentar Jesus. Quis não, ele tentou Jesus, ele quis derrotar Jesus. Mas isso não aconteceu. Jesus venceu cada tentação. E o inimigo atormentou bastante Jesus. Ele oferecia as coisas em troca de Jesus fazer o que ele mandasse, Jesus ao adorar ele. Ele sabia que Jesus estava com fome, então ele ofereceu pão, ele ofereceu fama, ele ofereceu riqueza. Mas uma coisa nós precisamos aprender, que todas as vezes que ele foi tentado, ele respondeu com a palavra de Deus. Respondeu com a palavra de Deus e mostrando que ele estava firme no seu propósito de cumprir aquilo que Deus tinha para ele. Jesus tinha uma missão e ele sabia muito bem qual era e ele estava determinado a cumprir esta missão. Você pode ler tudo sobre a tentação de Jesus no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 4, do versículo 1 até o 11. Você vai ver como foi a tentação de Jesus. É muito importante sabermos a Bíblia, estarmos lendo sempre. Nós nunca vamos entender tudo e saber tudo. A vida inteira da gente, a gente vai lendo, vai aprendendo, Deus vai mostrando as coisas para a gente. E é muito bom, muito bonito nós lembrarmos de personagens e trazer para a nossa vida o exemplo de personagens que estão ali na Bíblia. Eles sempre vão nos ensinar alguma coisa. E para isso, nós vamos estar firmes no nosso desafio de memorizar Isaías 9:6. É o que nós estamos estudando. O governo está sobre seus ombros. Satanás quis tirar isso de Jesus, mas o governo estava sobre os ombros de Jesus. Ele tinha, tem e terá sempre autoridade para reinar, porque ele foi fiel ao seu propósito. Ele merece a nossa adoração. A gente precisa conhecer mais e mais sobre o Senhor do Natal. Ele não é só aquele menininho na manjedoura. Ele é muito mais que isso. E nós estamos aprendendo através desse versículo de Isaías 9:6. E é sempre na Bíblia que nós vamos aprender. Se você quer começar, comece a ler um dos evangelhos. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, no começo da segunda parte da Bíblia, o Novo Testamento. O Evangelho de Marcos é o mais simples, a gente costuma dizer até que é o Evangelho das crianças. Ele foi o primeiro a ser escrito e ele conta tudo de uma forma mais resumida. Se você quer começar a ler a Bíblia, então, e aprender mais sobre o Senhor Jesus, comece lendo Marcos. E não se esqueça do nosso desafio, Isaías 9:6. Até o final da série, você estará falando de cor e salteado esse versículo, com certeza. Até a próxima e não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube, Jussara de Melo Perpétuo. Tem mais histórias lá.